Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos, os ouvintes da Palavra de Deus, a Igreja do Senhor, aonde se encontrar nesse momento. Vos trago um ensinamento da Bíblia, um ensinamento da Palavra de Deus, baseada em 2 versículos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que diz assim: Combati o bom combate e terminei a carreira e guardei a fé. E outro versículo se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, 2 versículos. É a base do ensinamento da Palavra de Deus nesse domingo maravilhoso e abençoado, dia 16. E propôs outra palavra, dizendo: O reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Amém? Até aqui esses 2 versículos que eu trago como base da Palavra de Deus nesta manhã maravilhosa, gloriosa e abençoada. Aleluia. Paulo, nesse versículo, antes de morrer, ele já era consciente. Foi por isso que ele citou esse versículo, enviando para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate e terminei a carreira e guardei a fé. Para você entender isso aqui, esse combate que nós, Igreja do Senhor, estamos e fomos alistados, não foi só o apóstolo Paulo, irmão que nos ouve, não foi só o apóstolo Paulo que foi alistado, mas todos nós que fazemos parte da Igreja do Senhor, nós fomos alistados numa guerra. E essa guerra, ela é espiritual. Nós estamos aqui no mundo, neste mundo, mas nós estamos aqui nesse mundo que é exigido a nossa fé, porque nós não enxergamos o mundo espiritual. Essa batalha que ele fala, combati o bom combate e guardei a fé, significa que nós, igreja, o apóstolo Paulo, ele tinha travado, quando ele aceitou Jesus, se encontrou com Jesus, uma batalha. Ele tinha travado uma batalha e agora estava chegando ao final. O inimigo, através da carne, através das autoridades, através dos governantes, através dos governos, dos reis, tinha prendido ele ali. Mas até que ele disse: a palavra de Deus não está presa. E essa mesma guerra espiritual que o apóstolo Paulo enfrentava como cristão, nada mudou, é o mesmo. O mesmo adversário que perseguiu o povo de Deus na era cristã, no começo, há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo inimigo, que são os demônios que perseguem. Aleluia. São inimigos que perseguem a igreja, o povo de Deus. Eu quero contar aqui, amados irmãos, Igreja do Senhor, o começo para vocês entenderem do meu chamado. O Senhor me revelou quando foi chamado para ser pastor. Isso há mais de 10 anos atrás, há mais de 17 anos atrás.
Fui chamado para ser pastor. E quando eu dormia, após ser chamado, ser consagrado a pastor, eu me via que chegava a um exército. E eu estava também vestido de exército. Eu chegava naquele quartel, o exército brasileiro, e o sentinela se aproximava de mim e perguntava: com quem você quer falar? Eu dizia: eu vim para falar com o comandante, com o coronel daqui desse exército. Ele disse: o senhor entre e aguarde, que eu vou chamar o comandante. E todo quartel, logo que a gente entra, né, tem aquela parte do asfalto, da primeira parte que tem, geralmente tem aquelas árvores, né? E eu fiquei aguardando aquele sentinela, aquele soldado que estava com aquela arma, aqui em bandoleira a arma, né? E quem é militar, quem é soldado serviu, sabe o que eu estou falando. E ele foi chamar o coronel. E eu fiquei observando o que aqueles soldados estavam fazendo ali. Amados irmãos, aqueles soldados, eles não estavam numa guerra de brincadeira. Eles estavam numa guerra real mesmo. Eles estavam de bruços no chão, atirando com aquelas armas pesadas contra outro exército inimigo. Eles estavam numa guerra. E era uma guerra terrena que eles estavam. E o Senhor, Ele me deu essa visão. E esse soldado daqui, aquele exército de onde entrou, atirava contra os inimigos que estavam de lá também atirando contra eles. E com um dado momento, aquele coronel, aquele comandante do exército apareceu e falou para mim: diga. E quando eu me aproximei dele, me apresentei para ele, ele me respondeu assim: seja bem-vindo ao exército brasileiro. E eu me acordei após ser consagrado pastor, e eu entendi aquela revelação, aquela visão, o que o Senhor estava mostrando para mim, né? Eu estava entendendo o que o Senhor estava falando para mim naquele sonho, que eu tinha entrado em uma guerra, eu tinha entrado em um exército, e esse exército, ele não tem retorno. Foi por isso que Jesus, quando veio, ele falou e disse assim: quem pega no arado não pode olhar para trás nem voltar. E certa vez apareceu numa visão para mim, quando dormi, uma missionária. Ela dizia para mim: olha, pastor, quem foi alistado, quem está nessa guerra, não pode voltar. O Senhor não se agrada de quem retorna, de quem volta e foi alistado nessa guerra. O Senhor não se agrada quem retorna desta guerra. Louvado o nome do Senhor para todo sempre. E como eu estou explicando aqui a palavra de Deus, né? Eu confesso que, aleluia, quando eu fiquei refletindo sobre esta visão que o Senhor me mostrou, sobre a guerra que nós pastores e toda a igreja enfrenta, eu fiquei assim meditando de realmente, né? Realmente é muito sério mesmo, é muito sério. Nós temos que levar sério as coisas espirituais. Sabe por quê, irmãos? Muitos têm recuado. Muitos, até a sua igreja, a igreja que ele é pastor, muitas vezes ele até vende, dá para alguém e vai embora. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não teve visão espiritual. Ele que pensou que tomar conta de alma, tomar conta de ovelha era uma coisa fácil. Era uma coisa fácil, assim, igualmente as coisas humanas aqui. Então, para você entrar nesse exército e não vender sua igreja e trabalhar para Deus, você tem que ter consciência de que você travou uma guerra espiritual. Apesar que Deus lhe disse assim: eu vos deixo a minha paz. Jesus deixou a paz para a igreja, mas mesmo assim o adversário, ele é atrevido. O adversário é atrevido. Eu coloquei aqui algumas anotações para explicar sobre
o nosso bom combate, que nós pastores enfrentamos e mais os obreiros, a igreja do Senhor. Eu coloquei aqui, nós estamos enfrentando um inimigo espiritual. Ele é oculto, esse inimigo, ele é oculto. Ninguém vê, ninguém pode ver se Deus não revelar. Nós poderemos aqui, o inimigo ele está aqui, ele está aqui nessa vida, mas nós podemos só ver o que ele faz. Agora, enxergar ele, nós não podemos enxergar. Nós só podemos enxergar o inimigo se Deus revelar para a gente, mas pelo conhecimento bíblico. Como o Senhor disse que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, né? Por essas palavras que Jesus falou que o inimigo, nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, nós temos conhecimento que ele está atuando aqui nessa terra, atuando contra a igreja, destruindo esse mundo, né? Quantas pessoas já foram destruídas, quantas pessoas já deram cabo da sua vida, até pastores, a gente vê falar, padres, pastores, já cometeram suicídio, né? Já cometeram o suicídio porque eles não tiveram a vigilância, né? Eles não chegaram com seu pastor, com seu líder para pedir para orar. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. E tem outro versículo que diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. E quando nós queremos ser egoísta, né? Egoísta e não pedir ajuda para ninguém, a pessoa acaba se desviando, a pessoa acaba se perdendo. É o caso de muitos servos de Deus, até ministros, até pastores, até padre, cometeram suicídio porque não olharam para a vigilância, não olharam para a palavra de Deus, porque aqui na Bíblia ela é a nossa bússola. É ela que é a nossa carta, a carta magna que Jesus deixou. É ela que é o pão vivo que desceu do céu. Ela é a espada do Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Se você estiver enfrentando um problema daqueles mais sérios, daquela mais alta depressão, que está te mandando na tua mente, tu tirar a tua vida, então tomar um veneno. Aleluia, se você for dentro para a espada do Espírito, para abrir a palavra de Deus, dobrar o teu joelho dentro do teu quarto ou na igreja, Deus ele vai falar contigo. Deus ele vai dizer, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza, o socorro bem presente. Você vai encontrar frase que diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E quando você começar a orar essas palavras, o demônio, o mal que estava na tua mente, o mal que estava no teu coração, ele vai ter que dissipar, ele vai ter que sair, porque no exato momento que tu pedir socorro para Deus, o anjo do Senhor vem ao teu encontro, e a luz de Deus vem ao teu encontro, e o anjo vai recuar de marcha ré, e você vai ser um vencedor. Então muitos caíram, perderam nesta batalha, porque deixaram de usar a espada do Espírito. Não é só a espada do Espírito, mas também a oração, ela é uma grande arma contra o nosso adversário. Sabe, todos nós que somos cristãos, crentes, sabemos que é a espada do Espírito que é a nossa arma, a oração e o jejum. Se você usar a Bíblia, ler e não funcionar, aleluia, você vai para a oração. Se você orar e a sua fé for pouca, você vai para o jejum. O jejum, a pessoa com fome, ficar sem comer, que esse é o jejum, não tem demônio que resiste. Eu falo isso com experiência. Se você, como cristão, como crente, ou irmão ou irmã, que seja a igreja do Senhor, estiver enfrentando um problema seríssimo, que você não quer contar para o seu pastor, você não quer pedir ajuda para a igreja, você é trancado, é calado, não quer dizer seu problema. Se você jejuar,
Aleluia. Na hora que você jejuar, tiver um dia de... Quero ver um dia de oração, de jejum e oração, se você não vai ter vitória. Eu troco meu nome, Pastor Celso, eu troco meu nome, porque eu sei o que eu estou falando aqui, eu tenho experiência. O demônio vai correr e você vai ser um crente autêntico, e depois você vai dar o seu teu testemunho, e esse pensamento que você estava pensando em morrer, dar cabo da sua vida, se suicidar, né, cometer o suicídio, então se separar, ou cometer qualquer erro, qualquer delito na tua vida, vai sair, em nome de Jesus. Vamos passar, irmãos, tudo em frente, porque a hora, o tempo não permite. Um exemplo aqui que eu coloquei das armas que o demônio usa para destruir qualquer cristão. Um exemplo aqui que eu coloquei, são vários exemplos aqui. A fofoca, contenda e fofoca é a mesma coisa. São palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Ela tem um resultado, como por exemplo, ela causa a contenda e a fofoca, desunião entre os irmãos. Ela causa intriga, ela causa briga e pode levar até a via de fato, que são socos, murro, né? Então, uma pessoa entrar em via de fato, sou uma arma, mas pastor, como é que o senhor sabe que é uma arma que o inimigo usa? Isso não foi agora, faz muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu não era nem pastor nessa época, o Senhor apareceu para mim, a voz do Espírito Santo, era de madrugada, e disse para mim: servo, eu vou te falar uma coisa, fofoca é demônio. E eu agradeci a Deus até hoje, tanto que é de Deus, que faz mais de 15 anos ficou gravada dentro do meu coração essa palavra. Fofoca e demônio, é demônio. Então, se não houvesse fofoca, nação não brigaria contra nação, irmão não brigaria contra irmão, igreja não se dividiria, né? Você já prestou atenção que as igrejas são divididas? Ah, eu sou dessa igreja aqui, eu não visito a igreja do irmão fulano de tal lá. Ah, essa igreja aqui, eu não visito a igreja do irmão ali. Né? Não vem de Deus desunião. Desunião vem do espírito maligno. Se nós somos todos irmãos, por que não se une? Porque quando tem festa, um não manda carta para o outro, não se convida. Se tudo é o povo de Deus, se todos nós, como igreja, que somos cristãos, nós não estamos indo para o céu. Se você convida, irmão, vamos passar um culto lá conosco, o irmão fica trancado, não fala, porque ele é preso numa placa de igreja, ele é preso numa religiosidade. Como um servo de Deus um dia falou para mim, foi pregando e falando, ele escutou minha pregação, ele falou essa palavra religiosidade. Você é preso numa religiosidade, eu quero dizer. Por que é preso numa religiosidade? Porque lá no céu não tem placa de igreja. Lá no céu não tem, aqui é a Assembleia de Deus, Zona Norte, aqui no céu é a Assembleia de Deus, do Ministério um exemplo, do pastor Sozinha. Ah, aqui é a Igreja Batista, aqui é a Igreja Quadrangular, um exemplo que eu estou dando aqui. Então a Bíblia diz que somente vai entrar no céu um povo remido, um povo comprado com o sangue de Jesus. Então, isso, tudo quem faz essa desunião é o capeta. Tudo quem faz é o adversário. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Foi Jesus que me revelou. Foi o Espírito Santo que representa Jesus aqui na terra, me falou uma certa madrugada. Outro item aqui que eu quero comentar, tem que ser rápido, senão o tempo não vai dar. O nosso inimigo trabalha no oculto, como já foi falado, né? Essa parte aqui já foi revelado. Vamos passar em frente aqui. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo, 13 e versículo 24. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra de Deus. 13 e 24.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Você viu? Joio significa coisas daninas, que surge entre as coisas boas e também corrompe. Essa metáfora aqui que Jesus ele usou nessa parábola, o joio, eu também posso pegar essa metáfora para trazer por nossos dias também como os cristãos. O Senhor já me revelou isso, que o inimigo, por exemplo, na mente de um cristão, o Senhor me revelou, ele joga dardos, ele joga aquele dardo ali na mente, e aquilo fica ali, aquilo fica remoendo aquele dardo, para você entender, só Deus te revelando, te mostrando para ti mesmo. E aquele dardo, ele causa frieza, ele causa desunião, e tudo, enfim. E ele vai tendo seus objetivos, ele vai alcançando os seus objetivos. É como se fosse num computador um vírus, entendeu? Ele vai arruinando a tua vida. Quando vê, você está desviando. Você não tem vontade mais para ir para a igreja, você não tem, porque foi jogado aquele dardo ali, que é o joio, na sua mente, no seu coração, e ele vai arruinar a sua vida. Deus mostrou que é assim. E aí ele vai trabalhar em cima da sua vida. Se você não tiver uma vida de todo dia orar, e de vez em quando fazer jejum, já era. Você vai esfriar. Quando vê, você está desviando. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele dizia, combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos que olhar isso pela fé, acreditar nisso que eu estou falando, porque se nós não acreditarmos que nós estamos em uma guerra espiritual, aleluia, você é vencido. O dia que alguém pisar no seu calcanhar, no seu pé, então dá o beliscão, você vai dizer, eu vou me afastar dessa igreja porque esse pastor falou isso para mim, então esse irmão mexeu comigo. Você nunca vai entender que foi o adversário, porque a sua fé ela estava apagada. Você não teve fé para olhar que era o adversário que está usando aquela pessoa para não, aleluia, para aquela pessoa não prosseguir mais nas coisas de Deus. Aqui já estou finalizando. Eu me lembro que certa feita, uma irmã me contou que uma irmã na igreja, ela tinha cargo de mocidade, ela tinha cargo das crianças, ela tinha cargo, e eram vários cargos que estavam. E aquele pastor, aquele servo de Deus que entrava como novo dirigente naquela igreja, ele disse, olha, eu sei o que eu vou fazer, essa irmã tem muita cargo, eu vou cortar essa asa dela de ter muito cargo. E ele cortou e não vigiou, o inimigo usou ele. E a irmã, não sei se se reconciliou, muitos anos essa irmã ficou desviada, somente o Espírito Santo para convencer ela que ela tem que voltar, por causa da salvação dela, que ela não tem que olhar para que o inimigo usou as duas pessoas, o que fofocou e o que disse que ia cortar a asa dela. Então as nossas palavras, irmão, ela tem poder. Não use as suas palavras para derrotar nenhum cristão, nenhum crente, mas abra sua boca somente para abençoar. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus, dando continuidade ao nosso estudo. Aqui eu estou finalizando já. Você sabia que existe ataque na mente? Já expliquei, O inimigo ele coloca dardos e através desse pensamento, não interessa se é pastor, seja quem for, ele joga o pensamento e em cima daquele pensamento, como os irmãos dizem, somente o sangue de Jesus, somente você ali com oração e fazendo jejum para tirar esses pensamentos. De repente você está congregando, aleluia, você está bem feliz ali e alguém lhe entristece por algumas turbulências dessa vida que tem, algum problema acontece com vocês e vem um pensamento de você esfriar. Eu vou parar. Quando alguém para,
aleluia, aí o inimigo vai ter vitória daquele pensamento que ele colocou para te parar de caminhar, na tua caminhada. E a vontade de Deus é que ninguém olhe, ninguém pega o seu, como a palavra de Deus diz, né? Aquele que está na obra não deve olhar para trás. Aquele que foi alistado nesse exército glorioso não deve olhar para trás. Ele deve olhar para Jesus, firme na carreira dele, igualmente o apóstolo Paulo foi até o final da sua carreira. Glória a Deus, aleluia. Outra que eu coloquei aqui: ninguém vence o inimigo, não é vencido com sabedoria humana. Você, com a sua sabedoria humana, nessa guerra que estamos enfrentando espiritual, jamais você vencerá o inimigo com a sabedoria humana, nem com o conhecimento na Bíblia. Ah, pastor, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aleluia. Se você não tiver uma vida de vigilância e uma vida de oração e de jejum, não interessa, o inimigo ele passa a perna em ti. Quando tu vê tu com a Bíblia debaixo do braço, você está desviado. Glória a Deus, amém? Isso aqui que eu estou falando é uma grande verdade. Só o conhecimento da Bíblia não te faz vencer, aleluia, o adversário, o demônio, aleluia, que faz o cristão desviar. Tem que ter oração e o jejum para você poder vencer o nosso adversário. Não se vence com a sabedoria humana. Outra que nos ajuda a combater contra os nossos inimigos. Eu aposto você expulsar um espírito demoníaco da tua vida ou da vida de alguém, se você não tiver uma vida de oração e jejum. Eu aposto. A primeira coisa que a pessoa que não é de oração e não é de jejum, glória a Deus, e que não tem unção, que não tem o poder de Deus, ele tem medo da pessoa endemoniada. Ele fica com medo. E se ele tentar orar, se tem o poder de Deus, o demônio vai logo envergonhar ele. Tu não ora, tu não jejua, tu não tem autoridade para mim. É isso que o adversário, a gente tem visto isso na prática, é isso que o demônio fala. Porque o adversário sabe quem é fiel a Deus. O adversário sabe quem tem o poder de Deus, a vida de oração. Ou seja, o adversário sabe quem jejua. Ele conhece nós, assim como o nosso Deus conhece. Quando nós oramos também, nós temos autoridade. Toda pessoa que é de oração, ele tem autoridade contra o mundo espiritual para expelir o mal. E tem autoridade também para pregar e não tem medo de nada. Tá bem? Então, nesta manhã, eu estou finalizando, glória a Deus, estou no último item aqui, finalizando. Eu te convido, aleluia, você ser um cristão vencedor nesta manhã. Eu te convido a tu ser um cristão autêntico e que o Espírito Santo, aleluia, venha falar no teu coração, que você venha praticar esse ensinamento, essa palavra de Deus que eu te trouxe nesta manhã, você venha colocar em prática. Porque se você colocar em prática e aceitar tudo que o pastor pregou, ensinou aqui dentro da Bíblia, aleluia, Deus ele está te alistando nesse exército glorioso que está marchando para o céu, esse exército espiritual e material também. Glória a Deus, né? Eu te convido a orar, aonde você estiver, levanta a mão para cima, então coloca no seu peito, que eu vou pedir para o Senhor, aleluia, te alistar nesse exército. Maravilhoso, eterno Deus que está no céu, esse servo teu que ouviu a tua palavra, meu Deus, nesta manhã, que está de mão levantada, está com a mão no seu peito, aleluia, que está de joelho dobrado, aleluia, falando para ti, meu Deus, pronunciando que ele quer fazer parte desse exército, aleluia, que vai dar fruto, que vai ganhar alma para ti, que vai fazer tua obra, vai fazer diferença nesse mundo, meu Pai.
Aleluia, te apresento diante dele, da tua presença. E aquele, Senhor, que está se reconciliando, aquele que foi ferido, aquele que se desviou, aquele que abandonou a igreja, meu Pai, reconcilia, dá o perdão nesse momento para essa vida, dá o perdão, meu Pai, sara aquilo que foi ferido, a palavra que feriu, porque aquele saiu da tua casa, Senhor, e foi para o mundo, meu Deus amado. Venha perdoar pecado, Jesus. Aleluia, nós perdoamos também o pecado, porque a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que vos perdoar será perdoado. Perdoa, Senhor, esse teu filho, essa tua filha que estava desviada, está voltando para os teus caminhos, Pai, eterno Deus, e te agradecemos nesta manhã desse domingo, em nome de Jesus. Amém, amém.